Minutos iniciando oficialmente hoje a cobertura eleitoral, as eleições municipais aqui em Blumenau. Nós estamos abrindo hoje uma série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Blumenau. Nosso primeiro convidado é o professor, sociólogo, atuou também na diretoria como diretor na Secretaria Nacional para a Economia Solidária do Governo Federal. O professor sociólogo Valmor Schioquet está com a gente aqui no Jornal da Nereu. Ele é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. É um prazer estar aqui, iniciar esse conjunto de entrevistas, né, que é a rádio que você vai fazer com os pré-candidatos. Entendemos que é um momento muito importante para debatermos as questões que afetam a vida do nosso povo. O que motiva o senhor a ser pré-candidato, colocar o nome à disposição para ser o candidato do Partido dos Trabalhadores a prefeito de Blumenau? Paulo, nós estamos vivendo uma situação nacional bastante difícil e peculiar. Nós que vivemos nos últimos 30 anos lutando por democracia nesse país, conscientizando, organizando o povo para construirmos uma sociedade mais justa, solidária, mais inclusiva, estamos vivendo um momento muito difícil. E as instituições e os próprios partidos políticos que são resultado desse processo, hoje também, particularmente o PT, está sendo muito contestado na sociedade. E nós, então, precisamos, de alguma maneira, fazer um balanço desse processo histórico e fortalecer a defesa da democracia. E, nesse sentido, um conjunto de companheiras e companheiros que vieram, ao longo do tempo, aqui em Blumenau, nessa militância, entenderam de que nós precisaríamos discutir e debater com a sociedade um projeto que, a partir das experiências democráticas, nós possamos reinventar a política. E é nesse sentido que eu me coloquei à disposição para contribuir com essas companheiras e companheiros, no sentido de debater a cidade a partir dessa experiência da democracia que nós construímos nos últimos 30 anos. O partido tem um processo interno de debates. Nós vamos realizar agora um debate dia 11, sábado, com as filiadas e filiados, um debate aberto, e dia 19. E vamos ter prévias no dia 26. Nesta situação em que nós temos mais de um candidato, né, se coloca à disposição, então o partido sempre realiza as suas prévias internas, é comum, antes das convenções, que serão realizadas no final do mês de julho. Então. O senhor tem o apoio necessário da maioria dos militantes para vencer essa disputa? Paulo, esse processo da minha disponibilidade para o partido, neste momento, ele é resultado de um convite, de uma mobilização de companheiras e companheiros do partido. Eu, pessoalmente, jamais pretendi, me coloquei à disposição do ponto de vista de ocupar um espaço de poder. Agora, na medida em que eu possa ser um instrumento, uma pessoa que contribua para que processos coletivos se constituam em qualquer lugar, no partido, na universidade, na comunidade, eu estou à disposição. Então, essa é a perspectiva da minha pré-candidatura. Companheiros e companheiros, militantes históricos do partido aqui em Blumenau, percebendo e olhando a crise na qual o partido se coloca, o contexto da política nacional se coloca, acham e entendem que esse é o momento eleitoral para debatermos isso internamente no partido com a sociedade, na perspectiva de uma reinvenção da política. E são muitos companheiros históricos do partido, que estão apelando para que a gente faça um bom debate interno no partido e resgate bandeiras, métodos e formas de exercício da política históricas do nosso partido que, em muitos casos, foram abandonadas. Agora, que motivação o senhor vê para o militante, o eleitor alinhado à esquerda, o militante e o eleitor da esquerda tem para votar, para continuar apoiando o partido? Partido que é bombardeado
partido que está indiscreto, partido que tem uma rejeição enorme aqui na cidade. Certo, essa é a questão fundamental, de necessidade de botarmos, né, a experiência do Partido dos Trabalhadores, resgatarmos a esperança que esse partido deu ao povo brasileiro, inclusive aqui em Blumenau. O Partido dos Trabalhadores, por mais críticas que nós tínhamos, e medo que se tinha a respeito do que era esse partido, era um partido da esperança das pessoas, de que algo de novo e melhor poderia acontecer na medida que o Partido dos Trabalhadores era uma espécie de reserva moral da política brasileira, que a experiência recente trouxe essa grande decepção para as pessoas. Então, agora, por que isso aconteceu? Porque o Partido dos Trabalhadores, ele reproduziu as práticas políticas de outros partidos. E, de alguma maneira, aquilo que o Frei Beto já escreveu em 2003, né, uma boa parcela do nosso partido foi mordido pela mosca azul. Significa o poder. Ele passou a ser, né, um elemento articulador interno do partido na sua relação com a sociedade. Segundo, um partido que, pelas circunstâncias, né, históricas, ele reproduziu as práticas da articulação entre política, poder e economia e dinheiro, de maneiras que se substitui a democracia por dinheiro. Quem tem poder é quem tem acesso aos meios de financiamento. Então nós temos de repensar esta prática, nós temos de repensar esta política, nós temos de reinventar esse processo. E nós entendemos, porque é esta também a motivação, por outro lado, crescem os movimentos que contestam a democracia, contestam a ideia de inclusão social, contestam a ideia de uma justiça social, e há mais do que uma crise das instituições políticas, o que nós percebemos hoje é uma crise da própria democracia. As pessoas deixam de acreditar na democracia como uma forma política de organização da sociedade. E aqui em Blumenau nós estamos assistindo uma crescente publicização de movimentos que, ao invés de defender mais democracia, defendem menos democracia, defendem mais os interesses e liberdades individuais, defendem mais de que nós precisamos entregar a solução dos problemas ao mercado. O que significa isso? A quem tem dinheiro. Então, também temos uma motivação política de defesa da democracia. E hoje, no Brasil, todos estamos assistindo que a democracia está sendo colocada em xeque. Não por setores da esquerda, por setores da direita, por setores conservadores. Há uma crescente força política de setores reacionários. Ainda sobre essa questão de companheiros e companheiras que muita gente não suporta, o Lula e o governo Dilma têm dito que o PT saiu da presidência por ter escolhido os mais pobres, né, durante a sua gestão. O senhor concorda? E em que medida essa tensão entre as classes sociais também influenciou? Há um conflito entre as classes sociais? Eu tenho clareza de que no mundo de hoje, sim, processos de inclusão e de justiça social, eles pressupõem enfrentamento da desigualdade. E, neste sentido, se nós não tivermos, né, e o enfrentamento da desigualdade não se dá economicamente, se dá politicamente. Somente politicamente, pela democracia, só aprofundando a democracia, é que nós vamos incluir as pessoas e tornar a nossa sociedade mais igualitária. Esse é um princípio da nossa sociedade: liberdade, igualdade e fraternidade. Da Revolução Francesa, que orienta o conjunto de relações da nossa sociedade. Agora, nós tivemos nos últimos 12 anos no Brasil políticas importantes de inclusão social, de geração de emprego. Nós chegamos a ter em 2013
pleno emprego no nosso país. Nós tivemos uma ascensão social das camadas populares nunca vistas na história do nosso país, e isto é reconhecido. Então, existe sim uma reação de setores da sociedade que se incomodam com os pobres nos aeroportos. Assim como aqui em Blumenau, setores da sociedade se incomodavam com o domingo livre, porque as pessoas das periferias vinham para a cidade e iam para os shopping centers. Então, as pessoas têm dificuldade de conviver com outros seres humanos, porque são pobres, são negros, porque têm outras características. Então, nós temos desafios a enfrentar aí. E eu entendo que os governos, nos últimos 12 anos, avançaram nessas políticas. Mas não acho que a crise do Lula, Dilma e do PT seja por isso, simplesmente. Foram cometidos erros. E a crise econômica, por uma medida de ajuste fiscal que a Dilma passou a implementar logo no início do segundo governo, trazendo uma crise importante, também é objeto disto. Só que de forma contraditória, porque o ajuste fiscal não foi feito com os interesses mais imediatos desse projeto de inclusão social. Foi para gerar confiança nos investidores. Mas o PT não errou ao reconstruir, errou no momento em que termina o segundo mandato do Lula, está terminando o segundo mandato do ex-presidente Lula. Não errou ao escalar a Dilma? Não houve um erro estratégico? Depois do fim do governo Lula, na opinião do senhor, de que forma poderia ter sido feito diferente? O PT tem errado sistematicamente na medida em que ele deixou de adotar práticas democráticas como formas de exercício do poder interno ao partido. Isso é nacional e local. Ou seja, aqui em Blumenau o partido não tem sede. Qual é a referência da militância? Casa Amarela. Que é uma casa de um mandato, não do partido. Então nós temos uma certa oligarquização interna no partido. E hoje, de forma crescente, nós temos clareza sobre isso. Ou nós reinventamos as práticas democráticas internas do partido, ou o partido reproduz as práticas e as estruturas políticas de outros partidos. Em que nós nos diferenciamos? Onde está a esperança da política de um partido se nós reproduzimos as práticas? Então, esse é um problema e nós vamos ter de enfrentar esse problema. Mas voltando às origens, professor, PT voltando às origens, sendo refundado, vamos colocar dessa forma, o partido tem viabilidade eleitoral a curto prazo ou vai demorar para o partido recuperar a credibilidade? O partido tem viabilidade eleitoral, porque o partido não é mais aquele... Não se trata de voltar às origens, simplesmente. Se trata nesse acúmulo histórico, né, que o partido teve. O partido foi governo de uma nação, o partido foi governo das principais, governo das principais cidades desse país. Portanto, a população sabe o que foi um governo governado por forças em torno do PT e o que é um governo com outras características, do ponto de vista democrático, do ponto de vista da forma de atendimento à população, do ponto de vista de implementação de políticas públicas, do ponto de vista de fortalecimento de preocupação com as questões sociais da cidade, do ponto de capacidade de mostrar para a sociedade, de implementar o orçamento participativo e assim por diante. A população sabe disso, tem experiência disso. O que a população precisa é retomar a confiança no partido. E, para a população retomar a confiança no partido, o nosso entendimento é que o partido precisa fazer a parte dele. Portanto, o partido precisa se repensar. O partido não pode reproduzir a oligarquização do poder. O partido precisa democratizar suas estruturas. O partido precisa estabelecer uma relação mais humilde com a sociedade. Por que eu estou me colocando à disposição? Porque existe disposição política interna para reinventar a política no Partido dos Trabalhadores e na esquerda. Aqui em Blumenau, em Santa Catarina, e muitos companheiros, porque somos o partido, não estamos falando aqui, no Brasil. Aproximar com os movimentos sociais.
democratizar as relações internas, trabalhar mais o processo de formação política da nossa sociedade.